tá, igreja? Estar aqui pregando, estar aqui levando a mensagem é uma responsabilidade muito grande. Porque nós não estamos aqui tratando de negócio, nós estamos aqui tratando sim da palavra de Deus, de vidas. Essa palavra tem poder realmente para mudar, transformar pessoas. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor, que a cada mensagem que sai aqui desse lugar, que transforme vidas. Eu não estou muito preocupado, sabe? Você é testemunha disso, de ter uma igreja cheia, muito cheia, mas de pessoas vazias, não dá. Eu prefiro uma igreja cheia, ou de repente não cheia, mas de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Pessoas que vão ouvir essa palavra que é pregada aqui aos domingos, às quartas também, e que vão praticar essa palavra. E a prática começa aqui. E essa prática que acontece aqui dentro da igreja, e isso que eu quero falar hoje, ela se estende lá para fora. Ela se estende na sua semana, no seu dia a dia, você mostra que realmente você tem praticado essa palavra. E olha, eu não sei em você, mas toda vez que eu prego uma mensagem, eu sou muito provado pela própria mensagem, muito testado pela própria mensagem. Quando eu falo de generosidade, você não tem ideia esse mês de tantos pedidos que chegaram até mim, de tantas pessoas que estão pedindo ajuda mesmo, sabe? E desde quando eu comecei a falar desse assunto, é para testar mesmo, para ver se realmente eu tenho um coração generoso. Isso vai acontecer com você também. Mas aí você entende, né? Ser generoso, até isso o Senhor te dá essa direção. Não é também você, opa, peraí, apareceu uma pessoa aqui e não tem que ser generoso, e aí, às vezes você deixa de abençoar quem realmente está precisando, para abençoar a pessoa que simplesmente apresentou uma necessidade, mas o que era você ter sido feito não era para ela, mas para outra pessoa. Você está me compreendendo? Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas estão no sinal pedindo as coisas? Quantas pessoas estão nas portas dos mercados? Tem pessoas que eu passo e o Senhor toca. Ajuda essa pessoa. Mas tem pessoa que vem até mim e o Senhor diz, não. Não. Eu sinto no meu espírito. Não ajuda. Não ajuda. E eu obedeço. Agora tem pessoas que não precisam nem pedir. Ontem eu fui almoçar fora com a Ana. Fui almoçar fora mesmo, tá, pessoal? Fui na varanda da minha casa não. E aí eu falei, Ana, vamos almoçar aqui, vamos num lugar diferente. Aí fomos no shopping aqui próximo. E tinha lá aquela pessoa que o guardador de carro, né? Está sempre ali ajudando a guardar os carros do lado de fora do shopping. E era para pagar um valor. Eu falei assim, olha, na volta eu pago. Eu falei, não, tudo bem, pode pagar na volta aí. Era para ter pago um valor que ele cobra, que é cobrado normalmente. Mas aí o senhor falou assim, ó, dá mais. E eu peguei e falei assim, e aí quando ele foi me dar o troco, eu falei, não, mas que o Senhor te abençoe, muito obrigado. Então, não foi coisa minha, sabe? É algo que foi comunicado ao meu espírito. E você precisa entender isso. Então, a prática da palavra vai fazer você entender isso. Amém. Vai fazer você, sabe, estar atento ao que está acontecendo ao seu redor e de redor. Eu fui visitar a Maísa no hospital. Gente, o crente precisa estar mais nos hospitais. Nós precisamos, como a igreja precisa estar mais nos hospitais. Em todo lugar onde as pessoas realmente precisam de ajuda. O hospital é um lugar que realmente não tem como você fechar os olhos e até pensar em quem vai ajudar. Eu acho que todos ali, todos precisam de ajuda. Até os profissionais, saber disso? Até os profissionais precisam de ajuda. Eles passam, é tensão o tempo todo, é correria o tempo todo. Nós estamos no hospital, eles sabem disso. Eles sabem disso. Quando meu sogro ficou internado, eu era a pessoa responsável, eu e a Ana, de falar com os médicos para saber o estado dele. E quantas vezes eu vi o médico, sabe, o doutor, esgotado, cansado. Porque ali o clima era realmente pesado. É um clima pesado.
E a igreja precisa estar nesse lugar para estender a mão. Quando eu desci do elevador, eu desci com uma pessoa que, pelo que eu vi, estava fazendo um tratamento contra o câncer. E eu vi aquela senhora na cadeira de roda olhando para mim com um olhar triste. Então é um lugar assim, sabe, onde as pessoas precisam de ajuda. E nessa hora que a igreja precisa realmente estar ligada para, em nome de Jesus, estender as mãos através da generosidade para atender a necessidade dessas pessoas. Quer seja na oração, a necessidade vai ser financeiramente, a necessidade que vai ser você de repente só dar um abraço nessa pessoa. Você sabia disso, que um abraço cura também? Amém. Só de você de repente ser generoso, de repente Deus tocar no seu coração, você ligar para alguém. Você ligar para uma pessoa que vier assim do nada. Não, peraí, essa pessoa vem e eu vou ligar para ela. Eu falei semana passada para você. E eu tenho procurado fazer isso. De estar muito ligado. Senhor, quem está precisando de ajuda? Eu preciso praticar a tua palavra. Eu não posso ser somente ouvinte. Então, o que você tem praticado? Ou melhor, você tem praticado essas palavras? Essa palavra? Você tem sido ouvinte, praticante mesmo da palavra? Ou você, tudo que você tem recebido, sabe, você só ouve e não pratica? É muito ruim quando a gente tem pessoas que nós falamos com ela algo. Você que é pai, mãe, sabe muito bem disso. Você que é uma orientadora, você sabe muito bem disso. Você orienta a pessoa, você dá a direção, fala assim, fulano, é assim que tem que ser feito. E você vira as costas, ela faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário, você fica... E às vezes perde até a motivação de ajudar, mas aí você insiste. Porque você é a igreja, e a igreja insiste. A igreja insiste, a igreja persevera. Mas é muito ruim quando você vê que as pessoas não estão dando valor, sabe, o que está sendo falado. Então, igreja, a minha pregação hoje, a minha mensagem hoje é essa. Seja praticante. Não seja somente ouvinte. Quando nós falamos do amor, sabe, que tem que ser externado, sabe, não pode ficar aí dentro de você somente. Você de repente diz, não, eu amo as pessoas, eu amo o pastor, eu tenho isso no meu coração, o amor por pessoas, sabe? Eu tenho isso, mas se você não mostrar isso, se ficar só em palavras, não se resolve nada, sabe? Não vai se resolver nada. Você precisa, sabe, expressar esse amor através de atos, de gestos. Isso tem que acontecer. Então o Tiago estava ali falando para a igreja, olha, não sejam praticantes, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Aí o que ele fala? Enganando a você mesmo. Quantas pessoas ouvem a palavra e não praticam, elas enganam ela mesma. Elas mesmas. Ela não engana o pastor, ela engana ela mesma. É triste isso, igreja. É triste, sabe? Imagina Jesus voltando e a pessoa vivendo nesse engano. Imagina. Aí eu quero chamar a sua atenção hoje para essa pregação, e isso me fez refletir muito. Mateus capítulo 25 vai falar um pouquinho sobre isso. Mateus 25. Mateus 25, ele vem falando primeiro da parábola das 10 virgens, depois ele fala da parábola dos talentos. Mas no mesmo capítulo 25, no versículo 31, ele fala sobre o julgamento das nações. Isso é para você, igreja, isso é para mim, isso é para todos nós. Julgamento. Tem sido você generoso? Tem sido você generosa? Você vai entender o porquê. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras,
como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aí ele fala: pois eu tive fome, e vocês que praticam a palavra, vocês que não são somente ouvintes. Versículo 35: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Versículo 41: então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: não queira estar na esquerda, hein? Não queira estar do lado da esquerda, hein? A minha oração é que você fique na direita. E se você estiver na esquerda, não adianta falar: pastor Mário, me ajuda. Vou te ajudar não. Não tem como ajudar mais. Não tem mais. Eu oro para que você esteja realmente na direita. Porque na esquerda vai dar, como diz aí, vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. Isso aqui é uma realidade, vai haver essa separação. E posso ser sincero? Já começou. Já começou. Já começou essa separação. Dos que realmente vivem essa palavra. Dos que realmente entendem o que é o Evangelho. O Evangelho não é eu. Somos nós. Quando você estiver só pensando em você, você nunca vai viver, de fato, o Evangelho. Se a sua preocupação é só com você, você nunca vai ter aquele gostinho de viver o que Jesus viveu. Ele pensava mais nos outros do que nele mesmo. Ele fez mais pelos outros do que por si próprio. Quantas vezes Jesus parou, sabe, para ficar o tempo todo pensando nele? A única vez que você vai ver lá na palavra que Jesus se separava das pessoas era para falar com Deus, para buscar no secreto. Mas a preocupação dele era toda com pessoas. Toda. E essa também deve ser, sabe, a nossa visão. Imitá-lo. Ser praticante da palavra, nesse imitar, sabe? Corresponder mesmo, Senhor. Então no versículo 41, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: maldito, meu Deus, aparta-se de mim para o fogo eterno, preparado, aí ele fala, preparado para o diabo e seus anjos. Você sabia que tem pessoas que não acreditam nisso? Que não existe o inferno? Você sabia que na igreja tem pessoas que estão falando que não existe o inferno? É só uma metáfora. Não, isso não existe. Isso é... O Senhor só deu só um exemplo. Mas aqui ele diz bem claro: do diabo e seus anjos. Na realidade, o inferno não foi preparado para pessoas, não. Não foi preparado para pessoas. Foi preparado para quem? Tem jeito de falar o nome dele, gente? Diabo e seus anjos. Pastor, fala esse nome não. Meu Deus, está repreendido. Crente não tem esse negócio de toque, não, gente. Crente fala mesmo, diabo, nem fala adversário, não. É diabo, Satanás, não. Está repreendido em nome de Jesus. O inimigo é derrotado. Ele é derrotado. Amém. Derrotado. Derrotado. Então o inferno foi preparado para ele.
Mas Jesus fala aqui, aqueles que estiverem na esquerda, vai para esse mesmo lugar. Está compreendendo? E eu estou falando de direita e esquerda, não tem nada a ver com política, não, porque até isso, esse absurdo, até esse absurdo a igreja se meteu também. Estou falando do que praticam, os que não praticam. Daqueles que vivem a palavra, e daqueles que não vivem a palavra. Daqueles que, sabem, aproveitam a cada minuto, a cada segundo da sua vida, para entender o que Deus quer fazer, para entender o que Deus quer falar. E no versículo 41, vamos ler aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparta-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome. Ele falou: eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Eles irão para o castigo eterno. E o que vai acontecer com aqueles que praticam a palavra? Com aqueles que são generosos? Irão para onde? Para a vida eterna. Aleluia! É para lá que nós iremos. Se continuarmos praticando a palavra, se continuarmos sendo generosos. Se você continuar sendo uma pessoa generosa é para esse lugar que você vai. Romanos 8, sabe? 8, no capítulo 8, versículo 19, vai colocar aqui. E é exatamente isso que o mundo espera da igreja. O mundo não está esperando a salvação, porque eles não conhecem o Salvador. Para passar a receber ou esperar a salvação, eles precisam primeiro conhecer a quem? A Cristo. Antes de nós conhecermos a Cristo, o que ele estava esperando? A morte. Vamos viver? Vamos viver? A vida é curta. Quem pensava assim? Carnaval está aí, vamos cair na folia mesmo, é o carnaval, eu tenho que preparar minha fantasia. É assim que a gente vivia. Natal, opa, tem que botar aquela roupa, para comer aquela rabanada, entendeu? Na casa do fulano, ciclano, tem que botar. Essa é a nossa preocupação, gente. Era só bagunça mesmo, era só farra. Quem não vivia assim? Quem não vivia assim? A gente não tinha esperança nenhuma. Até que alguém veio, até que um filho, cheio do fogo, do poder, veio e se manifestou, sabe? Aquele filho se manifestou no poder, na direção do Pai, e falou do amor, desse amor, sabe? Incondicional, dessa graça, e nós aceitamos. Hoje, você não está esperando mais a manifestação do Filho, porque isso já aconteceu na tua vida. Hoje nós estamos esperando a vida do Senhor, do Filho, do Altíssimo. Aleluia. Mas a igreja, sabe, o mundo lá fora, está ardentemente nessa expectativa, sabe? Da criação, da manifestação da criação, da generosidade, da nossa generosidade, não do nosso julgamento, porque eles são julgados o tempo todo. Você não precisa ficar apontando o erro das pessoas o tempo todo. Dá amor. Eles precisam de amor. É claro, igreja, que o amor também corrige. E olha que quando o amor corrige, dói. O amor, quando corrige, ele não joga, opa, pera nos porcos, não. Ele vem com tudo. Mas eles estão esperando isso. O mundo está esperando. O mundo hoje está dependendo das manifestações dos filhos de Deus. Porque se isso não acontecer, as almas, as mentes e corações, espírito,
vão se perder. E estão se perdendo, igreja. Estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo. O mundo está uma loucura. Ninguém acredita mais em ninguém. É uma guerra o tempo todo. Você já reparou que quando você liga a sua televisão, sinceramente, está difícil da gente ver o canal aberto hoje. Está difícil demais. Muito difícil, porque é só violência, é só coisa que não presta, mas o mundo está assim. Mas às vezes é necessário, igreja, você, saber o que está acontecendo, para você começar a orar contra isso. Você tem que estar informado para começar a agir. O que o inimigo, o inimigo está fazendo? O que Satanás está fazendo? É assim que ele está agindo? E agora são pessoas que estão morrendo a facadas, né? Morreu um sujeito a facada ali, morreu uma outra senhora a facada, e é só assim. Então peraí, eu vou orar contra isso em nome de Jesus. Calma. Satanás está repreendido onde você estiver. Se aqui onde eu moro, se você está armando alguma coisa na vida dos meus vizinhos, na vida dos meus amigos, eu te repreendo em nome de Jesus. É assim. Dia de semana, às vezes, vem você, do nada na minha mente. Eu comento até agora, não sei porquê, está vindo fulano na minha mente. Vamos orar por ele. E é o livramento que Deus dá, sem você saber. E eu peço que você também vai orar por mim, tá? Vai orar muito por mim. Lembra do seu pastor, lembra da sua pastora. Ore mesmo o tempo todo. Porque vira e mexe isso acontece. Então a igreja precisa ser praticante dessa palavra. Eles estão esperando. Eles estão esperando isso, sabe? E eu creio que você está entendendo da importância de você realmente ser uma pessoa praticante da palavra. Ela mexe com você. Ela vai continuar mexendo com você. Mateus capítulo 18. E aí eu já vou falar da generosidade. Sabe? No amor. No amor. É claro que é a continuidade do que eu estou falando. Mas, Mateus capítulo 18, nós temos a parábola do credor incompassivo. E essa parábola, ela tem muito a nos ensinar. Muito, muito mesmo a nos ensinar. Muito. Quando eu li essa parábola, eu falei, Senhor, eu preciso realmente, a cada dia mais, ser mais praticante da tua palavra. Mateus 18, no versículo 21. Então Pedro, sempre Pedro, temos Pedro aqui na igreja? Temos Pedro? Tem aqui na igreja, tem Pedro. Tem. Opa! Tem Pedro aqui na igreja. Tem Pedro e Pedra também. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, imagina Pedro com ânimo, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar esse meu irmãozinho aqui na igreja, Senhor? Esse meu irmãozinho aqui no trabalho. Quantas vezes devo perdoar essa bênção? Vamos lá, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Pedro, até 7 vezes, Senhor? 7 vezes eu acho que é difícil, mas dá para perdoar. Dá para perdoar 7 vezes? Dá para perdoar. Aí Jesus falou, eu digo a você, mas Jesus apontou para ele, diga a você, não até 7, mas até 70 vezes 7 por dia. 490 vezes. Por dia. Só quem pratica a palavra consegue alcançar esse nível. Só praticando a palavra para alcançar esse nível. Só praticando a palavra. Só praticando a palavra. Quantas vezes tem que perdoar, irmão? Quantas vezes? Por isso, igreja, eu bato muito nessa tecla. Você pode ter problemas. Eu sei que na igreja vai ter esses problemas também. Mas eu não quero ser essa pessoa que vai dar problema. Eu não quero ser.
Eu não quero. Se você quiser esse lugar, tá aí, tá disponível aí. Eu não quero não. Eu quero ser um crente que olha, abraço todos. Vem cá, Daniel, por favor. Eu quero ser esse crente aqui, ó. Eu quero ser esse crente. É isso aí. Esse abraço aí quase me amassou tudo. É isso aí, Daniel. Esse crente que eu quero ser. Olha aquele crente que, nossa, entra assim e não quer falar com ninguém. Ou se esbarram nele. Sabe, ele já quer arrumar confusão. Já quer deixar a Bíblia do lado e falar, não, comigo não é assim não. Eu deixo a Bíblia do lado. Quando eu deixo a Bíblia do lado, você não sabe que eu sou capaz. Um dia conversando com uma senhora, ela disse, pastor, teve uma confusão lá nos meus parentes. Ah, pastor, eu falei, não, peraí. Senhor, fica de lado que agora quem vai agir sou eu. Que isso? Que isso? Um dia desse um parente me ligou. Falou, Mário, olha, eu estou muito ocupado. Tem isso aqui para resolver, e ele está fazendo isso, Você vai vir aqui agora? Não está armando armadilha para mim, tá? Você quer que eu caia nessa armadilha? Falei, tem que ser sincero. Você quer que eu caia mesmo nessa armadilha? Você quer trazer o velho Mário? Que uma situação dessa, o velho Mário já fala, deixa comigo. Deixa que eu chuto. Aí quando eu comecei aí mudou a voz. A pessoa até mudou a voz. Ah, você não vai agir, né? Eu falei, opa! Conheço essa voz, é você, Chapolin. É você, é o Chapolin Colorado, é você. É o vermelhinho. Se eu ofender a pessoa, eu falei para a Ana, a voz dela mudou. Aí eu liguei para o meu irmão que é pastor. Eu falei, rapaz, fulano me ligou agora, mudou até de voz. Meu irmão, está amarrado, porque de outra igreja está amarrado em nome de Jesus. Você sabe que igreja é, né? Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Mas é isso. Sabe, eu não quero ocupar esse lugar. Eu quero ter paz com todos. Amém. É o que eu posso fazer, se você puder. Tenha paz com todos. Sabe? É aqui na igreja, é no trabalho, onde você tenha paz com todos. Pessoas que voltam a falar com pessoas que pensam diferente de você. Então ele disse assim, vamos voltar aqui na palavra. No versículo 23, por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e fez o quê? Cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter sido misericordioso do seu conservo como eu tive? Olha só, como eu tive de você. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de o quê? O perdão tem que ser o quê? Da boca para fora? De coração a seu irmão. Eu preciso ser generoso até o perdão. Eu preciso perdoar quantas vezes for necessário. Eu preciso perdoar quantas vezes for necessário. Eu sei que tem situações de perdão que acontecem que é tão difícil, sabe? Que é tão difícil. Mas se a gente olhar, sabe, o que Jesus fez por nós, os erros que cometemos também, o quanto nós, sabe, através de palavras, os maltratamos, sabe? O quanto nós, através de palavras, os desprezamos. Quantos pecados foram cometidos que ofenderam nosso Senhor? Nossos pecados fizeram isso. Os nossos pecados levou Jesus na cruz. Você sabia disso? Jesus foi à cruz pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E ele foi no intuito, na intenção, como isso aconteceu, de perdoar todos os nossos pecados. E foi perdoado. Seus pecados, pode passar, mano. Os seus pecados foram perdoados. Todos eles. O significado principal dessa parábola é demonstrar a importância de se ter um espírito generoso que está disposto a demonstrar misericórdia àqueles que o ofendem. E esse é tudo dessa passagem. Pode passar, por favor, mano. Alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a imensurável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus. Sabe que o que os nossos pecados, se não fosse é impagável. Só a cruz. Só o sacrifício. Só o sacrifício. Se fosse para a gente pagar o que ele fez, não teria como pagar. Fomos muito perdoados. Quem foi muito perdoado? Se você foi muito perdoado, a muitos deve perdoar. Se você for muito perdoado, a muitos também deve perdoar. Então isso é o dever do cristão. Porque você não é capaz, igreja. Nós não somos capazes, de fato. Nós não somos capazes de pagar tudo que ele fez por nós. Não somos. Não somos de verdade. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida. Mas em Cristo, Deus perdoou todos os nossos delitos. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado, de forma geral, mas quitou todos os nossos delitos. Ele eliminou a culpa de cada um de nós. Aleluia. Isso é muito profundo. Glória a Deus. De cada um dos nossos atos particulares de pecado. Aleluia. Ele fez isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí para conferir. E está lá, pastor, eu tenho que abrir porque é tão difícil achar Colossenses. Procura aí, você vai achar. E se não achou ainda, diga misericórdia, Senhor. Eu preciso. Misericórdia, eu preciso. Pai, está aqui, leia mais essa palavra. Aleluia. Eu preciso ser mais praticante dessa palavra. Eu preciso perdoar mais. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. O que ele fez? Perdoou. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Aonde? Aonde ele triunfou? Aonde ele perdoou nossos pecados? Na cruz. Aleluia. Aonde foi derramada o perdão, a generosidade? Na cruz. Aleluia. Para você, para mim, para você, para nós que vivemos hoje o verdadeiro Evangelho, precisamos sim manifestar, sabe, essa graça, esse perdão, e praticar realmente essa palavra, ainda que seja um pouco difícil. Igreja, precisamos
precisamos, de verdade, praticar mais essa palavra, sair daquela condição de ouvinte somente. Às vezes a coisa, quando acontece, sabe, como eu falei, na igreja, pode acontecer na igreja, pode acontecer lá fora. Mas na igreja acontece muito isso. Eu vou falar da igreja, porque é o lugar que nós nos encontramos aqui para sermos igrejas, né? Irmãos. E às vezes uma coisa que acontece entre os irmãos já é o suficiente para o irmão pensar em desistir da caminhada, sabe? Ou de repente de virar o rosto para o outro irmão, ou de repente não fazer mais parte, sabe, da igreja local. E quantas pessoas mudam de lugar porque elas acham, não, eu não consigo mais ficar aqui no mesmo ambiente do que fulano, porque isso me prejudica. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam se mover por propósito, não por causas como essa. Quando se move por propósito, amém, Deus está nesse negócio. Mas quando se move porque não consegue amar o outro, o mesmo problema que a pessoa teve ali na igreja local dela vai ter onde ela for. O problema não é a igreja local. O problema às vezes é ela que tem que, peraí, deixa eu fazer aqui uma análise, deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu fazer isso aqui, peraí, uma autoanálise aqui, eu vou ver o que está faltando, porque isso não pode acontecer. Igreja, eu não sei o que é ter uma mágoa há anos. Eu não sei o que é deixar de perdoar uma pessoa há muitos anos. Eu tinha dificuldade para fazer isso. Agora, é claro que tem pessoas que você perdoa, e você fala, fulano, te perdoo. Sou teu amigo, sou tua amiga, mas caminhar com você é um pouco difícil. Você concorda comigo? Você concorda, fulano, que você caminhar com você é um pouco difícil? Mas vou caminhando contigo, mais e mais. É assim que acontece. Agora, deixar de falar, no trabalho também, deixar de falar, mesmo a pessoa, e as pessoas sabem que você é crente, sabem que você é cristão, então ela não entende isso. Como pode? Um crente que não perdoa, um crente que não é generoso, um crente que age de uma forma como se fosse um incrédulo, então eles não conseguem entender isso. Eu preciso ser generoso. Aleluia. Eu preciso ser generoso. No caso das mulheres, você precisa ser generoso. Os homens, você precisa ser generoso. Pare de pensar só em si mesmo. Pare de pensar nos seus problemas e comece a olhar para o lado, para o outro, e ver a necessidade de pessoas, e ver o quanto você deve perdoar. Para finalizar, o mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão. Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração não. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Um coração que não perdoa não é perdoado. Se você aceitou o perdão de Cristo, sabe? Se você crê que Ele te perdoou, você foi perdoado, não, você não vai ter dificuldade para perdoar as ofensas. Você não vai ter dificuldade para perdoar, às vezes, o que o irmão fala contra você, quer seja aqui na igreja, quer seja lá fora, ou um parente ou familiar. Você também não vai ter dificuldade para perdoar, porque você foi perdoado. Você recebeu o perdão. Você recebeu o perdão, então você perdoa, você abre o coração. Você faz o que Jesus faria, o que Ele sempre fez. E ser sempre generoso. Então, o meu desafio para você, sabe, é que nessa semana você seja uma pessoa mais generosa no amor, mais generoso no amor. Para você que vai estar aí como desafio novo, como eu estava conversando aqui com o Marcos, que vai estar nessa semana iniciando um outro desafio, aonde quer que você vá, onde quer que você for, seja generosa, seja generoso. Pratique essa palavra. Olhe para um lado, olhe para o outro e veja as necessidades. Você precisa realmente estar muito atento ao que está acontecendo, porque o Senhor Jesus que prometeu voltar, Ele vai voltar, mas Ele não vai vir buscar uma igreja, sabe, que viveu na terra distante dele. Não é essa igreja que Ele vai vir buscar, mas Ele vai vir buscar uma igreja assim, que na terra se aproximou dele, que na terra procurou viver a palavra dele, que na terra se manifestou para o mundo ainda perdido, o mundo ainda muito corrupto, mas se manifestou
apontando a solução que é Cristo. Eu gostaria que você agora, nesse momento, você olhasse para o teu irmão e falasse: Jesus te ama e eu te amo muito também. Sabe, olha para o teu irmão aí. Eu sei que às vezes você, às vezes eu falo com você, pode falar para ele, às vezes eu piso, eu dou uma, sabe, uma pisada de bola com você, mas eu te amo. Pode falar para o teu irmão. Isso. Eu sei que às vezes eu erro. Você que é casado, poxa, às vezes eu deixo a toalha realmente molhada lá na... Eu perdoo você. Às vezes eu tenho preguiça de pegar água quando a gente está lá no quarto. Você fala: pega água para mim, eu tenho preguiça. Olha o profeta falando aí. Perdoo. Amém? Perdoo. É isso aí, perdoa, vai perdoando. Igreja, é isso. É isso. Isso é ser igreja, sabe? Isso é ser igreja. É o que eu falava semana passada. Eu sou casado há 25 anos. Você acha que não erram com a Ana e a Ana comigo? A gente erra um com o outro mesmo. Diga assim, em coisas simples que acontecem, sabe? Em vez de falar o que não deve ser falado, ou age de uma forma que deve agir, enfim. Mas se libera o perdão na hora. Tem coisas que eu falo, que ela fala assim: Mário, não é para agir dessa forma. E às vezes até do jeito que ela fala, né? Eu falo: poxa, Ana, podia pegar mais leve um pouquinho. Mas é pro meu bem. E eu perdoo, eu compreendo. E tem hora também que eu falo com ela. E falo mesmo. Às vezes a minha voz, às vezes, Ana, quando eu chamo Carla, aí já falo. Mari já está atento a alguma coisa. Eu estou só dando um exemplo, sabe? E quando ela fala Mário, diz assim: Mário, eu fui citando Mário, opa. Mário, o que eu fiz? Me perdoa. O que eu fiz? Me perdoa. Então perdoa uns aos outros. Seja praticante dessa palavra. Se essa palavra te abençoou, dê uma salva de palmas para Jesus. O Senhor falou que